Albert Einstein escreveu: "A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Ele não joga dados, mas nós podemos dar as cartas." Afortunado, afortunada, bem-vindos ao canal Dinheiro da sua mente para o seu bolso. E se você acredita na lei da atração e que o que você procura está te procurando, acredite, esse audiobook estava te esperando. Aproveite a leitura e veja suas transformações acontecerem como uma mágica. O fim do sofrimento. Vivendo sem medo em tempos difíceis ou como sair livre do inferno. Parte 2. Um guia para a consciência nua. Capítulo 7. Vida no mundo não local. Experimentando sua mente ilimitada. A consciência é um singular, cujo plural é desconhecido. Existe apenas uma coisa, e o que parece ser uma pluralidade é apenas uma série de diferentes aspectos de uma coisa, produzida por um engano, um maia indiano, como em uma galeria de espelhos. Erwin Schrödinger. Já se passaram 30 anos desde que o governo dos Estados Unidos iniciou um programa no Instituto de Pesquisa de Stanford, na Califórnia, para investigar e aplicar habilidades psíquicas. O programa foi chamado de visualização remota, que é a capacidade de perceber pessoas, lugares e eventos que não estão dentro da faixa dos sentidos comuns. Por mais de 2 décadas, este programa de 20 milhões de dólares, que começou em 1972, recebeu apoio financeiro e institucional contínuo da CIA, Força Aérea, Inteligência do Exército e muitas outras agências do governo. Um dos autores deste livro, Russell Targ, foi cofundador, junto com Harold Punterhoff, deste programa outrora secreto. As descobertas foram publicadas nas revistas científicas de maior prestígio no mundo, como a Nature, Anais do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, IEEE, e Procedimentos da Associação da América para Avanço da Ciência, a AAS. O programa fornecia informações para quase todos os ramos da comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América. Algumas de suas façanhas incluíam encontrar um bombardeiro soviético abatido com bombas atômicas e armas a bordo, que caiu na África, rastrear a saúde dos americanos prisioneiros na situação de reféns do Irã, e descrever com detalhes o teste de uma bomba atômica chinesa. O programa foi encerrado no final da Guerra Fria, em 1995, quando o governo decidiu que os Estados Unidos já não tinha quaisquer inimigos sérios. A visão remota já foi demonstrada em muitos laboratórios dos Estados Unidos e laboratórios internacionais, e é um exemplo experimental de não localidade e consciência expandida. Em nossas investigações de SRI sobre visão remota, as pessoas foram capazes de imaginar lugares distantes, bem como eventos futuros e atividades. Nossa tarefa era aprender a compreender as habilidades psíquicas e usar essas habilidades para reunir informações sobre a União Soviética, China, Irã e muitos outros países preocupantes durante a Guerra Fria. Embora nós inicialmente trabalhávamos com médios conhecidos,
Desde então, descobrimos com anos de experiência que a maioria das pessoas pode aprender rapidamente a fazer a visualização remota. E eles frequentemente podem incorporar esse conhecimento direto do mundo, presente e futuro, na vida deles. No entanto, em toda a cultura ocidental, há grande dissonância sobre habilidades psíquicas. As pessoas a experimentam, mas a negam. Uma recente pesquisa de junho de 2001, a pesquisa Gallup, indicou que mais da metade da população dos Estados Unidos sentem que estão tendo experiências psíquicas. Relatando essas onipresentes experiências, no entanto, ainda é fortemente reprimida nessa sociedade e na mídia convencional. Mas o Google tem 962 mil acessos de visualização remota. A pesquisadora Louisa Haim descobriu que, de longe, o evento psíquico mais comum que aparece na vida de uma pessoa é o sonho premonitório. Estes sonhos nos dão um vislumbre de eventos que vivenciaremos no futuro. De centenas de experimentos de laboratório na Universidade de Princeton, bem como no SRI, é evidente que ocorre a precognição. E consideramos importante observar que a precognição é tão bem sucedida e confiável quanto o normal em tempo real, ESP, percepção extrasensorial. Para saber se um sonho é ou não pré-cognitivo, você deve reconhecer se ele é causado pelo resíduo mental do dia anterior ou por desejos ou ansiedades profundamente arraigados. Sonhos pré-cognitivos são distinguidos por uma clareza incomum e muitas vezes contêm bizarros ou material desconhecido. Os especialistas em sonhos gostam de falar sobre sua clareza sobrenatural. Estes não são sonhos de realização de desejo ou ansiedade. Por exemplo, se você é despreparado para um exame e sonhar em ser aprovado, não consideraríamos que seja pré-cognição, mas causa e efeito comuns. Por outro lado, se você fez centenas de voos de avião ao longo de muitos anos e então tem um sonho assustador de um acidente, você pode querer repensar seus planos de viagem. Durante o programa de visualização remota SRI, nosso monitor de contrato da CIA salvou sua vida remarcando um voo planejado para fora de Detroit, depois que ele teve um sonho particularmente vívido e assustador de estar em um acidente de avião. Posteriormente, ele testemunhou a queda real daquele voo em primeira mão. Infelizmente, seu parceiro estava no voo e morreu. Ele falhou em dizer ao seu parceiro sobre o sonho, porque ele não queria parecer supersticioso. Agora, sabemos que as informações do futuro são filtradas regularmente nos nossos sonhos. Pode-se dizer que esses sonhos pré-cognitivos indicam que o futuro afeta nosso passado. Isso é, nosso sonho essa noite às vezes pode ser causado por um evento que experimentaremos mais tarde. Esta ideia fortemente viola nosso entendimento comum de causalidade. Mas é um exemplo do porquê Nagarjuna argumenta contra a causalidade linear e a favor do engrossamento mútuo. Os eventos podem acontecer no presente ou no futuro, mas é frequentemente impossível determinar se os elementos causais reais ocorreram agora ou não. Dados experimentais de muitos laboratórios
demonstram que o psi-desempenho não é função da distância espacial ou temporal. É não mais difícil descrever um alvo oculto em todo o planeta do que descrever algo do outro lado da rua. Da mesma forma, o futuro é tão acessível quanto o presente. Isso é o que queremos dizer com uma capacidade não local, ou consciência não local, que é o outro aspecto de quem somos. Isso confirma ainda mais a atitude de Nagarjuna, ensinando que nada existe independentemente no mundo, que todos nós somos conectados uns aos outros e à natureza por nossos pensamentos e pelo espaço-tempo. As implicações da pesquisa em habilidades psi iluminam nossa observação de que vivemos em um mundo profundamente interconectado. Conforme descrito no anterior capítulo, a pesquisa mais interessante em física quântica hoje é a investigação do que o físico David Bohm chama de quantum interconectividade ou correlações não locais. Se laboratórios ao redor do mundo podem demonstrar que feixes de luz emitidos em direções opostas na velocidade da luz mantêm sua conexão um com o outro, por que é tão difícil aceitar que as pessoas e o mundo ao nosso redor possam ter sua própria interconectividade, talvez compartilhando uma consciência coletiva? Interconectividade. Os visualizadores remotos podem muitas vezes experimentar e descrever um objeto oculto ou um local natural ou um arquitetônico remoto, com base na presença de uma pessoa cooperativa em um local distante. Eles são capazes de fazer o mesmo quando apresentados com coordenadas geográficas de latitude e longitude, ou algum outro alvo demarcado, que chamamos de endereço. Os visualizadores remotos podem descrever forma e cor muito mais confiáveis do que o nome, função ou outras informações analíticas. Além de imagens visuais vívidas, os espectadores às vezes descrevem sensações, sons, cheiros e até mesmo campos eletromagnéticos. A precisão do blueprint foi ocasionalmente alcançada nesses experimentos duplos cegos, e a confiabilidade em uma série pode chegar a 80%, especialmente com um espectador experiente. Com a prática, as pessoas se tornam cada vez mais capazes de separar o psíquico sinal do ruído mental perturbador da memória, a análise, a nomeação, o julgamento e a imaginação. Alvos e detalhes tão pequenos quanto 1 milímetro pode ser detectado. Além disso, repetidamente, vimos que a precisão e resolução de alvos de visão remota não são sensíveis a variações na distância. Em 1984, minha filha Elizabeth e eu organizamos um par de experimentos de visão remota bem-sucedidos, realizados em Moscou, sob o auspício e controle da Academia de Ciências da União Soviética. A famosa russa curandeira Juna Davitashvili foi solicitada a descrever onde um colega SRI estaria escondido em São Francisco, na Califórnia, em um horário específico. Nesse experimento pré-cognitivo, ela teve que focar sua atenção 6.000 milhas para o oeste e 2 horas no futuro, a fim de descrever sua localização corretamente.
Elizabeth entrevistou Juna em russo, enquanto Juna fazia um desenho de edifícios em forma de trapézio e algum tipo de cúpula, bem como um grande animal com olhos de vidro. Na verdade, o colega SRI na Califórnia estava de pé em frente ao carrossel no Pier 37 e os edifícios em forma de trapézio e animais do carrossel com olhos de vidro eram evidentes na foto do local do destino, mostrado a Juna mais tarde. A única outra vez que um espectador mencionou uma cúpula em uma sessão de visão remota foi quando o alvo era um carrossel redondo, dessa vez em Palo Alto, na Califórnia. Outra demonstração claramente documentada ocorreu 10 anos antes. Em 1974, Hal Puthoff e eu, Targ, realizamos a demonstração das habilidades de um vidente para a CIA, em que Pat Price, policial aposentado altamente psíquico, descreveu o conteúdo e as atividades dentro e fora de um laboratório secreto de armas soviéticas nos confins da Sibéria soviética. Para Price, foi dado apenas as coordenadas geográficas de latitude e longitude para uma referência, isto é, sem cooperação no local de uma pessoa no alvo. Este experimento foi um sucesso tão impressionante que fomos pessoalmente forçados a passar por uma investigação formal do Congresso pela Comissão da Câmara sob a supervisão de inteligência para determinar se houve uma violação na segurança nacional. Fomos à capital de Washington para um interrogatório. Claro que não foi encontrada nenhuma violação e o governo apoiou nossa pesquisa em psiquismo funcionando por mais 20 anos. Durante esses experimentos no SRI, Pat Price e eu sentamos numa sala blindada eletricamente, enquanto Price fazia o esboço mostrado aqui, ilustrando suas impressões de um guindaste de pórtico gigante que ele viu psiquicamente rolando para trás e adiante enquanto ele estava deitado no telhado de um prédio no local alvo. No livro, acima à direita, está o desenho de Pat Price, de suas impressões psíquicas de um guindaste num pórtico, no local secreto de pesquisa e desenvolvimento soviético, em Semipalatinsk, mostrando notável semelhança com um desenho posterior da CIA, baseado em satélite fotografado, mostrado à esquerda. Pode-se observar, por exemplo, que ambos os guindastes têm 8 rodas. Aqui está um artista da CIA, traçando uma fotografia de satélite de Semipalatinsk. Esses rastreamentos foram feitos pela CIA para esconder a precisão da nossa fotografia de satélite naquela época. Os dados de investigações SRI formais e controlados foram altamente estatisticamente significativos, milhares de vezes maior do que a expectativa do acaso para cada série de ensaios e foram amplamente publicados. Os 20 anos de pesquisa de visão remota conduzida para a CIA e Moscou são descritos em meu livro com coautoria em Milagres da Mente, explorando a consciência não local e a cura espiritual. Durante uma série experimental no SRI, eu, Targ, estava trabalhando com Pat Price, que não chegou em um determinado dia para um ensaio agendado. Então, no espírito de o show deve continuar, decidi espontaneamente empreender o controle remoto, me vendo.
Antes disso, eu era apenas um entrevistador e facilitador para tais ensaios. Nessa série, tentamos descrever o dia a dia das atividades de Hal Puthoff em sua passagem pela Colômbia, na América do Sul. Não receberíamos nenhum feedback até que ele voltasse, e, portanto, não tive pistas sobre o que ele estava fazendo. Fechei os olhos para o meu primeiro controle remoto, vendo o ensaio, e imediatamente tive a imagem de um aeroporto em uma ilha. O esboço surpreendentemente preciso que desenhei é mostrado aqui. O que aprendemos com isso? Prova é que mesmo um cientista pode ser psíquico quando o nível de necessidade é alto o suficiente. No livro, há uma fotografia de 1974 dos cofundadores do programa SRI, tirada num pequeno aeroporto após um experimento de visão remota de um planador. Da esquerda para a direita aparecem Hal Puthoff, Russell Targ, o monitor de contrato da CIA Kit Green e o comissário Pat Price. Essa fotografia mostra o alvo, que era um aeroporto numa ilha perto de San Andreas, na Colômbia. Targ viu corretamente o oceano no final de uma pista. A sensibilidade e a presença de uma consciência maior permite que alguns indivíduos coreografem mentalmente seus sentimentos em uma nova compreensão e sentido da vida. Uma vez que a existência da habilidade psíquica foi internalizada, pode mudar e expandir a ideia de quem realmente é. Na verdade, na visão remota, parece que a realidade comum que percebemos não é um universo, mas uma teia de aranha de interações atemporais, uma espécie de sinalização não local, em que o futuro parece estar puxando o presente, a fim de se tornar atualizado. Por que se preocupar com pesquisa psi e visão remota? Agora sabemos que podemos usar nossas habilidades de visão remota para olhar para uma distância e no futuro também. Podemos encontrar as chaves perdidas do carro em espaços de estacionamento vazios. Podemos até prever psiquicamente mudanças no mercado de ações, que várias pessoas fizeram com sucesso. Mas os autores estão confiantes de que o maior uso dessas habilidades é experimentar quem realmente somos, e que quem somos é a consciência ilimitada que preenche todo o espaço e tempo. Os dados da pesquisa Psi demonstram que somos capazes de expandir consciência muito além dos nossos corpos físicos. Quer dizer, quem somos poderia possivelmente não ser apenas um corpo físico, mas sim somos consciência não local, residindo no momento como um corpo físico. O corpo é apenas um endereço temporário. Na verdade, a principal descoberta da pesquisa de visão remota é que ainda não há nenhum limite espacial ou temporal conhecido para nossa consciência. Dentro da consciência há apenas um de nós aqui. Ou, como budistas e quânticos, os físicos nos lembram incansavelmente, a separação é uma ilusão. Isso é exatamente o que o grande psíquico contemporâneo Ingo Swann ensina em relação à visualização remota. Swann desenvolveu ainda mais essa habilidade psíquica quando trabalhamos juntos no Instituto de Pesquisa de Stanford.
Ele nos mostrou que nós devemos superar a memória, a imaginação e a análise, a fim de ver a distância e o futuro. Ele chamou isso de obstáculos ou sobreposição de obscurecimentos analíticos, AOL. Eles são exatamente os obstáculos descritos há 1800 anos antes pelo sábio Nagarjuna. A compreensão desses obstáculos para a nua consciência é uma das ideias mais antigas a aparecer em qualquer literatura espiritual. Superar nossa tagarelice mental nos convida a nos tornarmos parte de um fluxo puro de consciência interconectada com tudo que traz vida ao Atman e ao Brahman, juntos no universo físico e metafísico. O venerado sábio hindu Patanjali, do século IV a.C., tinha um ensinamento em seus sutras. Os famosos Sutras de Patanjali começam com a linha: Yoga é acalmar as ondas da mente. Para ele, Yoga era a união com Deus ou com toda a eternidade. Ele escreveu que quando você acalma sua mente, você tem a oportunidade de se ver à distância e no futuro. Você pode diagnosticar doenças e curar o doente. Mas esses siddhis, ou poderes, que ele descreveu, não eram o objetivo do seu ensino. Ele estava muito mais interessado em promover a autorrealização do que o autoaperfeiçoamento. Esses poderes eram apenas uma indicação de que um aluno estava no caminho certo e progredindo com o seu acalmar da mente, a meditação em um único foco de atenção. Se os poderes são vistos como um fim em si mesmos ou como uma realização, então eles se tornam uma pedra de tropeço para descobrir a verdadeira natureza de alguém. O século XX testemunhou uma progressão em direção a mais de uma ciência centrada na consciência. A partir das realizações da quebra de paradigmas de Planck, Bohr, Schrödinger e outros grandes físicos quânticos que trabalharam nas primeiras décadas do século XX, aprendemos que não podemos remover nós mesmos de quaisquer eventos em nossa variedade de espaço-tempo. Nossa presença como observadores afeta tudo ao nosso redor e devemos sempre questionar como nossa intenção se imprime na realidade. O observador sempre afeta tudo o que ele está observando. A compreensão das nossas habilidades ilimitadas de ver universalmente também foi explicada já no século IX, quando o grande professor budista Padmasambhava ensinou que quando desistimos de ver o mundo através de nosso condicionamento, temos a oportunidade de experimentar nossas vidas em libertação e amplitude. Conhecido também como Guru Rinpoche, Padmasambhava era a figura histórica que trouxe o budismo da Índia para o Tibete. Em seu inspirador e poderoso livro Autoliberação através da visão com consciência nua, ele ensina que tendemos a ver o mundo através das lentes de todo o nosso passado, sofrimentos, traições e instruções. Ele escreve que quando finalmente desistimos dessa consciência condicionada em favor da consciência nua, livre de julgamento, medo e ressentimento, então estamos no caminho para uma existência atemporal e libertação. Este é um ensinamento que não é dual, visto que não faz julgamentos e não é conceitual.
Devemos desistir de nomear e aprender a fim de ver verdadeiramente. Este é o caminho para a verdadeira liberdade, amplitude e o fim do sofrimento.